Olá, irmãos, boa noite, graça e paz em Cristo. Bom estar de novo com vocês, mais um encontro da Palavra de Deus, reflexão bíblica ao nosso coração, no desejo de produzir intimidade do nosso viver e andar com Cristo Jesus. Graças a Deus por mais esse dia, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pelos cuidados que do Senhor temos recebido, em razão da sua fidelidade e bondade que se manifesta na nossa vida, se renovando a cada manhã. Nosso Deus tem sido gracioso e tem nos abençoado. Bem-vindo aqui. Feliz por ter a sua companhia e mais esse encontro também, que a palavra de Deus seja enriquecedora para a nossa vida, quando reservamos esse tempo para buscar o Senhor. E o seu querer e a sua vontade, que na Bíblia Sagrada é revelada para mim e para você. Hoje eu quero ler um texto que fala da última expressão de Cristo na cruz e, é claro, do desdobramento da confiança que Cristo manifesta no poder de Deus no tempo da sua morte. Quero chamar a sua atenção para o livro de Lucas, Lucas capítulo 23. Quero ler com você alguns versículos aqui do Lucas 23, que trata da morte de Cristo. Depois quero ir para o capítulo 24, e ler o relato da ressurreição de Jesus dentre os mortos. A Páscoa que celebramos agora no último domingo, e que nos desafia a confiar no caráter e na fidelidade de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão. Confie no caráter e na fidelidade de Deus. É o que Jesus fez, é o que nós devemos fazer também. Então quero ler com você, a partir do verso 44 do capítulo 23 do livro de Lucas, evangelista, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, vou começar no versículo 44, tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Vamos agora para o capítulo 24, a partir do verso 1. Lucas 24, verso 1, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com eles, confirmavam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixou-se, nada mais viu, senão os lenços de linho, ou os lençóis de linho, que retirou-se para casa maravilhado do que havia
acontecido. Meus queridos, quero voltar a atenção a esse texto para fortalecer então a nossa confiança no caráter, no poder, na fidelidade de Deus. Às vezes nós ficamos pensando, como poderia Jesus Cristo, aquele que acabou de ser crucificado, aquele que padeceu tantas dores, tanto sofrimento, sendo morto, passando por um julgamento de falsas testemunhas, enfrentando açoites, zombaria, tendo pedido ao Senhor, na sua prece, no jardim da agonia, no jardim do Getsêmani, que se possível passasse dele aquele cálice horrível de dor, de sofrimento da crucificação, mas recebendo de Deus o não, e tendo que padecer tantas dores, porque Deus o enviou ao mundo para passar pela via dolorosa e pela cruz, para dar a sua vida. E se Cristo não tivesse dado a sua vida, nós teríamos o fim trágico de todos os seres humanos, de toda a humanidade, na eternidade sem Deus, na eternidade do padecer das penas eternas, em razão do nosso pecado, do preço, da culpa de sermos pecadores, de termos quebrado a aliança com o Senhor e do andar com o Senhor. Mas Deus foi generoso, nos enviou a Cristo. Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas imagine você, como ser humano, na sua história, passar por momentos difíceis, por momentos de dor, por momentos em que a sua vontade não é atendida, que o seu propósito não é realizado, mas que a aflição, que a dor, que o sofrimento alcança a sua vida, a sua família, onde você padece por mentiras, por falso testemunho, onde você tem que enfrentar o abandono dos seus amigos, onde ainda passa a enfrentar também aquele que te nega, embora tivesse te prometido companhia sempre, e ainda vê que um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, aquele que se assentava à mesa com você, vai traí-lo por questões financeiras, por 30 moedas de prata. Quando você percebe o que Cristo passa, a dor que ele enfrenta, o aparente abandono de ser atendido na sua vontade, no seu querer, de ver passar o cálice sem ter que bebê-lo, mas vendo que ele perde de Deus o livramento e Deus concede a prisão, os açoites, a morte por crucificação, você começa a pensar, será que seria possível este Cristo, esse Jesus, esse Nazareno, ainda confiar em Deus? O que nós vemos nesse texto bíblico é a revelação preciosa, grandiosa, de que Jesus nos ensina, de que vale a pena confiar no Senhor, no seu caráter, no seu poder, na sua fidelidade. Quando chega o momento da morte de Cristo, ele sabe que não pode confiar e não deve confiar em mais ninguém senão no Senhor. Ninguém pode transformar morto em vivo, senão aquele que do nada fez todas as coisas. Ninguém pode trazer da sepultura, ressurgindo dentre os mortos, senão aquele que soprou nas narinas o fôlego da vida, para que o ser humano se tornasse alma vivente. Senão aquele que de fato, de maneira assombrosamente maravilhosa, traz a existência no ventre materno, conforme nos revela o salmista no Salmo 139, e vai formando a nossa substância ainda informe, e vai transformando o nosso ser e formando o nosso ser de forma assombrosamente maravilhosa,
E mesmo que nenhum dos nossos dias tenha acontecido ainda, Ele tenha na sua mente, no seu livro, escrito todos esses dias, relatando todos os acontecimentos de todos os anos da nossa existência. Jesus sabe que no momento da sua morte ele vai se tornar inerte, o seu corpo inerte. O morto não pode fazer nada por ele. Ele está morto, sem ação, sem reação, sem possibilidade de agir e de tomar qualquer atitude. Jesus vai morrer e, em razão de levar sobre si os nossos pecados, vai ter que se submeter ao controle da morte, aos aguilhões da morte por um tempo. Vai descer ao Hades, aonde a morte reina, aonde ela domina, e vai ficar sob o domínio da morte, morto, inerte, sem poder fazer nada por si mesmo. E nesse tempo da sua morte, ele sabe que precisa confiar naquele que pode produzir vida, naquele que tem poder sobre todas as coisas, naquele que pode ressurgir dentre os mortos, trazer a vida, criando possibilidade diante das impossibilidades, realizando o extraordinário, um milagre, que ninguém e que nada nesse mundo pode fazer. Então, mesmo tendo passado pelas dores, mesmo tendo enfrentado as dificuldades, Jesus mantém o quê? A sua confiança no Senhor. Mesmo tendo recebido de Deus em determinado momento o não, porque Ele pede livramento, mas vem sofrimento, vem dor, vem morte, porque essa era a vontade do Pai, e Ele havia dito, seja feito contudo a sua vontade, não a minha, em submissão à vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus coopera para o bem daqueles que o amam. No momento em que ele tem que confiar agora o futuro da sua existência, como Cristo ressurreto, conforme a palavra que ele mesmo firmou aos seus apóstolos, que nesse texto também nos é revelado, ele vai confiar a segurança da sua alma, da sua ressurreição, nas mãos de quem? Nas mãos de Pilatos, que lavando as mãos, para tentar se declarar inocente, havia o entregado à morte, nas mãos de governantes, de autoridades políticas? Não, o Senhor Jesus vai confiar no caráter, no poder e na fidelidade do Pai Celeste. Ele vai declarar na sua última oração, no seu último clamor da cruz, na sua última fala da cruz, em voz alta, verso 46, capítulo 23 de Lucas, clamou em voz alta, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Confiou naquele que poderia agir em seu favor, enquanto ele estava no controle da morte. Sepultado, inerte. E o resultado que nós vemos é o que nós lemos no capítulo 24. No terceiro dia, bem pela manhã, as mulheres visitam o túmulo, a pedra está removida, há um agir extraordinário do Pai Celeste, o Cristo morto, que pagou pela nossa culpa, pelo nosso pecado, já está vivo, ressurreto. E a expressão daqueles seres que estavam junto às mulheres é: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos
ao que vive, verso 5 do capítulo 24. Confiança de Cristo, no caráter, no poder, na fidelidade de Deus, encontrou recompensa, encontrou auxílio, encontrou socorro, encontrou resultado. O impossível aos olhos humanos se tornou possível à ação de Deus. É interessante porque os romanos vão colocar guardas no sepulcro, porque sabiam que Jesus já havia anunciado que ressuscitaria. Eles dizem, com certeza vão tomar alguma artimanha humana, vão à noite, vão de madrugada ao sepulcro, vão remover a terra, a pedra, vão tirar o corpo para fora e vão falar que ele ressuscitou. Como se fosse uma ação humana e não uma ação divina. Como se fosse uma artimanha, um mover humano e não um mover divino, porque foi um mover humano que levou Cristo à crucificação. Artimanhas humanas, o mexer dos pauzinhos dos homens, que criaram as falsas testemunhas, que condenaram o justo, que levaram aquele que não tinha pecado e nem feito nenhum delito, nenhum erro, a ser crucificado como malfeitor. Pilatos declara, não vejo mal nesse justo, mas entrega Jesus para ser crucificado como malfeitor. Ele examina o Cordeiro de Deus e não vê nele defeito, não vê nele erro, não vê falha. O Cordeiro está pronto para o sacrifício, é esse sangue justo que purifica pecados. Mas para completar a vontade do Pai Celeste, o nosso Redentor não poderia continuar morto. Ele tinha que ressurgir entre os mortos, porque nele reside a nossa esperança de vencer também a morte, de viver eternamente com o Senhor, de herdar um corpo incorruptível e herdar e receber de Deus uma vida que a Bíblia chama de vida eterna, vida sem fim, vida de gozo, vida de paz, vida com o Senhor. Em quem então Jesus confia no momento de entregar o seu Espírito? Ele confia nas mãos daquele que é fiel, nas mãos daquele que não pode negar a si mesmo, nas mãos daquele que tem poder para trazer dentre os mortos a Cristo, o Salvador ressurreto. Para que honra e glória seja dada ao Pai Celeste. Pelo poder de Deus que se manifesta, deixando o ser humano boquiaberto. O que acontece é as mulheres ficam perplexas, boquiabertas, ao perceber que Jesus, de fato, ressurgiu dentre os mortos. O que ocorre é que os próprios apóstolos ficam também maravilhados com a notícia que recebem das mulheres, embora ele mesmo havia mencionado que ressurgiria ao terceiro dia. Ele, Jesus, anunciou isso aos apóstolos e às mulheres. Mas mesmo agora, quando surge o momento delas encararem essa verdade, se depararem com essa preciosa verdade, elas ficam maravilhadas, e os apóstolos também. Se lembram das suas palavras, de que ao terceiro dia haveria de ressuscitar dentre os mortos? Mas quando as mulheres confirmam essas coisas aos apóstolos, diz o texto que essas palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. É graça demais, é poder demais, é maravilhoso demais. Parece delírio, parece que estamos sonhando, parece como um conto de fadas, uma história, uma lenda. É precioso demais, é maravilhoso demais. Tais palavras, diz o verso 11 do capítulo 24, lhe soam como um delírio.
e não acreditavam nelas. Mas Pedro vai ao sepulcro e Pedro contempla os lençóis de linho ali, e o túmulo e o sepulcro vazio, e se retirou também dali para casa, diz o texto, maravilhado com o que havia acontecido. Algumas coisas que eu quero lembrar a você, que esse texto traz ao meu coração, à minha vida, quando eu medito no desafio de confie no caráter, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus confiou. Às vezes nós passamos situações, circunstâncias tão difíceis para nós, tão longe daquilo que nós planejamos, tão fora daquilo que nós esperávamos, e nós pensamos o quê? O nosso Deus não tem se lembrado de nós, Ele não tem entendido as coisas, Ele não tem percebido de fato qual que é a melhor coisa a se fazer. Eu acho que Ele não compreendeu a minha oração, eu acho que Ele não entendeu a minha dor, eu acho que Ele não se importou com o meu sofrimento. Passamos por momentos tão duros, de tanta aflição, que achamos que Deus se esqueceu de nós. Ficamos um pouco frustrados, um pouco decepcionados, porque não foi dentro da nossa vontade, dentro daquilo que pedimos, dentro daquilo que esperávamos. E é preciso ter o nosso coração desafiado nesse momento, para confiar como Cristo confiou. Mesmo que as coisas não aconteçam como eu gostaria, como eu pedi, não quer dizer que Deus me abandonou, não quer dizer que Ele não me ama, não quer dizer que Ele não tem um bom propósito para mim. Deus tem um bom propósito para mim, tanto é que Ele já me amou na cruz. Deus tem um bom propósito para você, para a sua história, para o fim da sua história não terminar como um fim trágico. Ele já concedeu para você a vida eterna. Já trouxe para mim e para você a bênção maior, mais maravilhosa, da salvação. Amor de Deus, que nada nos separa dele. Nem a morte, nem coisas dessa vida, nem coisas que já existem ou coisas que possam vir a existir, pode nos separar do amor de Deus que se revela para mim e para você em Cristo Jesus na cruz. Jesus não está decepcionado com Deus porque Ele não ouviu o seu pedido, se possível, passa de mim esse cálice. Se Ele pediu livramento, Deus mandou condenação, açoites, morte. Porque essa era a vontade do Pai, e a vontade do Pai precisava prosperar na sua vida, na sua morte. Porque para se chegar o dia da ressurreição, era preciso que primeiro Ele morresse, pagasse pelos pecados, cumprisse o propósito e o plano de salvação de Deus aos homens. Nós às vezes ficamos chateados, aborrecidos, porque Deus não nos ouviu em alguma prece. Porque em algum momento nós pedimos livramento e veio prisão. Nós pedimos livramento da pandemia e veio enfermidade. Nós pedimos ajuda e socorro e as coisas se apertaram, ficaram mais difíceis. Por algum tempo, por algum momento. Meu irmão, minha irmã, acho que nós temos que seguir os passos de Cristo, como vimos semana passada, as pisadas de Jesus, e mesmo que por algum momento, por algum instante, pareça que Deus não atendeu a nossa prece, porque não conduziu a história da forma que nós achávamos que Ele deveria conduzir, nós devemos continuar confiando no Senhor. Jesus sabe, em quem eu vou confiar a minha vida? Em quem eu vou confiar a continuidade da minha história? Nas mãos de quem eu posso entregar aquilo que me preocupa, aquilo que está difícil demais, aquilo que está além da minha possibilidade? Em quem eu posso confiar? Quando eu percebo que eu não tenho mais o que fazer. Jesus confiou nas mãos do Pai Celeste. Por isso eu quero dizer para você, confie na fidelidade, no caráter de Deus, no poder, no amor que Deus tem revelado a você e a mim. Se a situação está difícil demais para a sua família, em quem você vai confiar? Nas tuas mãos entrego, disse Jesus. E tenhamos a sabedoria de entregar nas mãos de Deus.
Porque aquilo que é difícil para mim não é difícil para o Senhor, e aquilo que ficou mais complicado para mim não complicou em nada para Deus, e aquilo que já se tornou impossível para mim ainda é possível para o meu Deus. Mesmo que Ele não tenha feito ainda como eu desejo, mesmo que Ele não tenha atendido ainda a minha prece na direção que eu pensei, mas Deus já tem uma saída, Deus já tem trabalhado em nosso favor. Por isso, entregue nas mãos de Deus. Nas tuas mãos entrega. O que você precisa entregar diante do Senhor? Nas mãos do Senhor. Que ainda está nas suas mãos. Aquilo que ainda você acha que pode resolver sozinho. Aquilo que você acha ainda que com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com o seu relacionamento, sua rede de relacionamento, você é capaz de fazer. Jesus sabe, eu preciso entregar nas mãos do Pai Celeste. Confiar na fidelidade, no caráter, no poder que o Pai tem. Entregar a sua família, entregar o seu trabalho, entregar as suas lutas, entregar os seus sonhos. Jesus disse, nas tuas mãos entrego. Eu vou morrer, mas eu confio no Senhor. Eu vou ficar sob o poder da morte, mas eu sei que há poder em Deus para vencer a morte. Eu vou ficar inerte, sem saber o que fazer, sem poder fazer nada, mas eu sei que o Senhor ainda está trabalhando, o Senhor ainda vai fazer, para que eu possa vencer a morte e garantir a vida eterna àquele que crê em mim. Jesus vai clamar nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito, o meu problema, a minha morte, a minha vida, a minha história, o meu futuro. Vamos entregar e confiar no Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas lutas, as nossas incertezas, as nossas dores. Confiar que Deus cuida, confiar que há poder em Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Porque Jesus não foi de nenhuma forma decepcionado na sua confiança. E você não vai ser também. E eu também não. Na certeza de que Deus tem o que é melhor para nós. Ele sabe como fazer, quando fazer. Para que nós nos sintamos abençoados, socorridos. Para que a fidelidade de Deus se manifeste, para que as promessas de Deus se cumpram. Não há ressurreição sem a morte. As dores, o lamento, o tomar de um cálice amargo era necessário. Mas isso não quer dizer que Deus não se importava, pelo contrário, é aí que o amor de Deus se manifestou aos perdidos. É aí que o agir de Deus foi grandioso, foi maravilhoso, para mim, para você e para todo aquele que crê. Então, confie na fidelidade, no poder de Deus, no caráter de Deus, em quem Deus é. No Pai Celeste que Ele se tornou para você, no cuidado que Ele pode dar, na resposta que Ele pode ter à sua prece, à sua confiança. Contemplando o Senhor a nossa fé, Ele vai nos recompensar. Ele vai agir, Ele vai fazer. Então, Pai, nas tuas mãos entregue ao Senhor as suas lutas, as suas dores, os seus sonhos, os seus projetos. E você não vai ser decepcionado também. O que aconteceu? Deus trouxe dentre os mortos a Jesus. Há resultado para aquele que confia. Há resultado para aquele que espera em Deus. Há resultado para aquele que manifesta fé. Quantas maravilhas Deus já realizou na vida daqueles que firmemente confiaram nele. Deus agiu em favor de Cristo, trazendo dentre os mortos aquele que deu vida por mim e por você. Deus agiu em nosso favor quando ressurgiu dentre os mortos o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ficamos perplexos, o resultado é de alegria, o resultado é de maravilha, de nos maravilharmos, de ficarmos boquiabertos e colocarmos as pessoas à nossa volta, às vezes, boquiabertos, ao perceber o que Deus é capaz de fazer em nosso favor.
As mulheres ficaram maravilhosas, maravilhadas. Os apóstolos foram surpreendidos, mesmo tendo ouvido de Cristo da ressurreição, mas agora eles ficaram como quem sonha. Parecia um delírio, estavam delirando de febre. Tamanha é a graça, tamanha a grandeza da notícia que eles recebem das mulheres. Pedro corre no sepulcro, Pedro se abaixa, Pedro contempla o túmulo vazio, os lençóis de linho, retira-se dali maravilhado. O que Deus vai fazer em favor daqueles que nele confiam, que entrega nas suas mãos, numa prece confiante, é algo que vai promover maravilhas para nós. Vai nos deixar, às vezes, boquiabertos. Vai nos deixar como que em delírios. Tão grandiosa vai ser a notícia, tão grandioso vai ser o resultado da resposta de Deus ao coração confiante. Ficaram maravilhados. Como aqueles irmãos que um dia foram alcançados por Deus, depois de serem levados cativos pelo exército babilônico de Nabucodonosor, e que no tempo de Dario de Ciro puderam retornar às suas casas, às suas famílias em Jerusalém. E o salmista vai declarar: ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, diz o salmista, por isso estamos alegres. Depois de passar pelo exílio, depois de passar pela dor, pelo sofrimento, depois de ter clamado a Deus e Deus ter dito não por algum tempo, Deus ter feito as coisas diferente daquilo que eles esperavam, diferente daquilo que eles planejaram, como foi diferente daquela oração que Cristo fez: se possível, passa de mim esse cálice. Mas não perder a confiança em Deus, não deixar de ter a certeza de que Deus está trabalhando, de que há um agir de Deus, que lá na frente vai provocar delírio, provocar maravilhas, nos deixando perplexos pela maneira como Deus vai nos assistir, nos socorrer, nos abençoar. Por isso, nessa noite, eu quero trazer para você esse desafio: confie no caráter, no poder e na fidelidade de Deus. Não importa o que você já passou ou tenha passado, a luta que você vem enfrentando agora, não há ninguém que possa ter possibilidade de corresponder à sua confiança, à sua fé, como o nosso Deus tem. Aquilo que ficou mais difícil para você, ainda está fácil para o Senhor. E aquilo que ficou impossível para você, é bem possível para o nosso Deus. Ele é aquele que te deu vida, Ele é aquele que preserva a sua vida, Ele é aquele que quer ter a sua confiança. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, coloque nas mãos de Deus, entregue nas mãos do Pai Celeste o que precisa ser confiado, o que precisa ser entregue. Aguarde o agir de Deus e o manifestar do seu poder. E você vai ver que aquilo que Ele não pode, que você não pode, Ele pode. Que aquilo que você não é capaz, Ele ainda é capaz. Que aquilo que está difícil para você não é e nem será nunca demasiadamente difícil para o Senhor. Espere no agir de Deus. Entre a sexta-feira da paixão e o domingo existiu o sábado. Tudo ficou silencioso no sábado. Não houve ressurreição, não houve pedra removida. Foi preciso aguardar o tempo de Deus para a ressurreição surgir. Para o nosso Redentor se tornar o Cristo ressurreto. Há um tempo do agir de Deus. Confie no Senhor, mesmo que as coisas pareçam estar demorando para você. Mesmo que pareça que Ele não está agindo, que Ele não está trabalhando. No tempo de Deus, o agir de Deus vai ser tão grandioso, que você vai ficar maravilhado. Que as pessoas à sua volta vão perceber que vale a pena também confiar no Senhor. Esperar nele.
que a sua boca se encha de riso, que a sua língua se encha de cânticos, de júbilo, pelo agir de Deus em razão da sua prece confiante. Vale a pena confiar no Senhor. Dele é o nosso auxílio e socorro. Pai querido, nós te agradecemos quando podemos olhar para a tua palavra e, seguindo os passos, caminhar de Cristo, poder depositar no Senhor a nossa confiança. Às vezes pensamos, como poderia Jesus confiar no Pai, depois de receber dele a crucificação, depois de pedir liberdade e receber açoites, prisão e morte. Mas Jesus sabe em quem confiava. E nós também sabemos em quem temos crido. E vemos na tua palavra que ele é forte e poderoso para guardar o nosso depósito, a nossa confiança, até aquele dia. Que o nosso coração seja desafiado a colocar e a confiar nas tuas mãos todas as coisas. Os sonhos, os projetos, os recursos, as possibilidades, as impossibilidades, as dificuldades, aquilo que nos alegra, mas também aquilo que nos entristece, aquilo que atemoriza o nosso coração, aquilo que traz lágrimas ao nosso rosto, que assim como Jesus possamos dizer, Pai, nas tuas mãos entrego as lutas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, financeiras, colocar nas tuas mãos com a confiança daquele que sabe, daquele que crê, que o Senhor tem algo muito melhor, muito precioso para fazer, que o Senhor tem a direção certa, o caminho certo, a resposta certa para nos dar. Por isso, ó Pai, ouve nos céus a prece dos teus filhos, ouve e os abençoe. Nas tuas mãos entregamos com confiança, com certeza, do teu poder e da tua fidelidade. Seja sobre nós a tua graça e a tua bênção em Cristo Jesus, que vejamos as tuas maravilhas e que nos alegremos no realizar das tuas mãos. É a oração que fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por mais um encontro, por mais um tempo de reflexão, por mais um momento de crescer na intimidade com Cristo, que nos leva a confiar no poder, na fidelidade, no caráter de Deus. Deus o abençoe, Deus estenda para você as suas mãos, Deus ouça a sua prece e traga sobre todos nós que cremos, que confiamos, o suprir de todas as coisas. É a nossa oração, é o nosso desejo para a sua vida, para a sua casa. Deus o abençoe sempre. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que